Olá, boa noite a todos que estão conosco em mais essa live da Sociedade Bíblica do Brasil. Entramos um pouco atrasados na noite de hoje porque enfrentamos algum problema técnico aí de conexão, mas esperamos que daqui para frente vá tudo bem. Eu já estou com nosso convidado de hoje à noite, o professor Márcio Mata. Boa noite, Márcio. Como é que você está? Boa noite, reverendo Erni. Um prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade. Bom te ver de novo. Pois é, faz tempo que a gente não se encontra ao vivo e a cores, mas sempre é uma alegria a gente poder conversar com você. Também queremos dar a nossa saudação a todas as amigas e os amigos que sempre nos acompanham em nossas lives. Vocês são muito bem-vindos. E a gente faz essas conversas aqui sobre temas sempre variados, mas sempre falando sobre o tema e a Bíblia. E hoje à noite é a Bíblia no fortalecimento da educação teológica. O nosso irmão Márcio Mata, ele é ligado a uma organização que é a Associação de Educação Teológica para a América Latina. É isso, Márcio? Exatamente, Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina. Tá bem. E nós vamos entrar nisso. Mas, como de costume, antes de entrar no nosso tema, a gente faz um pouquinho a apresentação da pessoa e a gente puxa um tema sempre aqui, que é como é que a Bíblia chegou na sua vida. Como é que começou o teu relacionamento com a Bíblia, Márcio? Conta pra gente. Bom, é interessante porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre a Uhum, minha carreira ah, evangélica, né? Na uhum, verdade, os meus pais, eles começaram na Igreja Batista, uhum, lá de Catanduva, interior do estado de São Paulo, e creio que depois de 1 ou 2, acho que 2 anos, meus pais, então, passaram para a Igreja Assembleia de Deus, uhum, lá mesmo em Catanduva. uhum, E eu acredito que eu tinha algo em torno de 6 a 7 anos. uhum, Então, obviamente, a gente não, não uhum, tinha ainda noção do mundo, né? É, que a gente estava entrando, né? Mas a partir de 1977, nós mudamos para Campinas, onde residimos até o uhum, dia de hoje. E em 1979, eu fiz a minha decisão por Cristo, publicamente, por assim uhum, dizer. uhum, E a partir daí, a gente, se bem que desde Catanduva, na minha infância, nós já estávamos participando, a Assembleia de Deus é muito ativa na escola bíblica dominical. Então, eu acredito que o meu primeiro contato com a Bíblia foi através das histórias bíblicas, como o uhum, dilúvio, Jonas, e tantas outras histórias que as crianças aprendem na escola dominical. uhum. Então, eu posso dizer que o meu contato com a Bíblia, Erni, foi quando eu tinha lá para os 6, 7 anos de idade. Eu acho que esse foi o meu primeiro contato. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu gosto de fazer. Você lembra da sua primeira Bíblia que você pôde dizer, essa Bíblia é minha? Você... Ô, Erni, agora você pegou pesado, Erni. É, Já são 58 anos nas costas. Eu acho que a minha primeira Bíblia eu ganhei em Campinas. Ah, imagino que foi imagino que foi com 14, 15 anos, uma Bíblia pequena, de capa preta, olha aí. de zíper. De zíper, olha só. É, é E eu, verdade. eu acho interessante a sua pergunta, porque essa Bíblia, antes dela, eu não lembro de ter tido manuseado outra Bíblia, a Uhum, não ser a Bíblia do meu pai, da minha mãe, enfim. claro.
Mas eu me lembro que essa Bíblia, ela era de zíper e tudo mais, nem sei se existe hoje Bíblia de zíper, mas enfim, Ainda tem, ainda tem. era uma Bíblia pequena, era uma Bíblia pequena, e eu me lembro que nós recebemos um pastor americano na nossa igreja aqui em Campinas, e eu, depois do culto, ele pregou, foi um culto abençoado e tudo mais, e depois do culto, eu corri até ele e pedi a assinatura dele, um autógrafo, e ele autografou no final da Bíblia, numa página, uma Aquelas página páginas em de branco. papel um pouco mais grosso, obviamente, e ele anotou ali o nome dele e um versículo bíblico, obviamente, né. Aham. Eu lembro, infelizmente eu não tenho mais essa Bíblia, eu não sei onde foi parar, porque isso É. foi em 1979, 1978, por aí. Então, infelizmente, eu não tenho mais essa Bíblia, mas eu lembro que marcou, e eu lembro que eu não me lembro de ter uma outra Bíblia fora essa antes, né, antes Aham. dela. Mas, enfim. Mas é interessante isso, como a história da Bíblia na vida da gente marca. Uhum. A minha primeira Bíblia, eu já estava, na época, fazendo ginásio no pré-seminário da minha igreja, e era uma Bíblia usada, capa verde, Em cores. em cores. É que naquele tempo tinha uma Bíblia preta, uma Bordeaux, vinho, né? Vinho, uma azul e essa verde. Eu acho que essa Bíblia palmeirense não era tão assim comum lá no sul, e eu recebi aquela Bíblia capa verde. Usei ela durante praticamente todo o curso de teologia, e depois eu consegui, ganhei uma outra Bíblia e eu usava ela. Mas é interessante como marca a gente. E Bíblia e zíper, a minha primeira, eu já morava em São Paulo, já estava aí na faculdade de teologia, e comprei uma Bíblia de zíper para levar nas viagens, que senão na mala a Bíblia a outra ficava com as páginas muito amassadas. Olha, você falou de Bíblia capa verde, você Ah, já começou bem. Você já começou é, bem, porque verde é uma cor muito bonita, e a minha Bíblia diz que o justo florescerá como palmeiras. viu só? Tá bom, tá bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ETAL. Conta para o pessoal que está nos acompanhando, e já temos alguns aqui nos acompanhando, Eliseu Tadeu, eu estou vendo aqui, bastante gente, o Ziel, JDP, que eu não sei, só mandou as iniciais, gente desde o seu Auricélio do Ceará, um abraço, Auricélio. Elísia, Tadeu, gente de todo o Brasil já está começando a deixar aqui uma mensagenzinha para nós. O que é a EITAL? Explica aí para o pessoal. Que associação é essa? Olha, a AETAL, Associação Evangélica de Educação Teológica na América Latina, é uma organização que afilia escolas teológicas evangélicas. Ela foi Uhum, fundada em 1968, coincidentemente aqui em Campinas, por olha aí. missionários americanos que estavam Uhum, envolvidos com a educação teológica por extensão na época. uhum, Isso quer dizer que uma escola presencial não entrava nessa associação. Na uhum, verdade, ela nasceu como AET, Associação de Educação Teológica por Extensão. uhum, E em 1992, ela se tornou a ETAL. uhum, Ela manteve o mesmo registro e tudo mais, porém se tornou a ETAL, porque ela passou a fazer parte de uma confederação de associações do mundo todo. uhum, Então, passou a cobrir, digo, do México até a Argentina, cobrindo todo o território latino-americano, com exceção do Caribe. uhum. Na verdade, Ernie, eu gostaria de ser presidente da ETAL do Caribe, É? mas a verdade é que o Caribe tem outra AETAL, a América do Uhum, Norte tem outra AETAL, a Europa, a Ásia, a África, o Oriente Médio. Então, assim, são associações continentais.
tá? Uhum. E essas associações, elas formam o que nós chamamos de I7, que é o Conselho Internacional de Educação Teológica. Uhum. O objetivo da ETAL, Ernie, tanto quanto das demais, e quando eu digo a ETAL dos Estados Unidos, é outro nome, não é a ETAL lá, é uma outra sigla, obviamente, tá? Uhum. O objetivo dessas associações é fomentar a qualidade, a excelência para a educação teológica, Uhum. através de seminários, através de programas de treinamento pedagógico, através de orientação acadêmica, através de convênio com outras instituições, enfim, através de um reconhecimento acadêmico semelhante ao do MEC. Uhum. Inclusive, nós até dizemos que o reconhecimento acadêmico da ETAL, ele é Uhum. mais importante que o reconhecimento do MEC. Por quê? Porque o MEC, ele não checa se a instituição teológica está cumprindo com a sua missão perante a igreja. Uhum. E a ETAL checa. Então, Uhum. assim, é claro que o reconhecimento do MEC é muito valioso, é importante, é necessário, mas a Claro. ETAL vai além. Ela verifica se a instituição teológica está cumprindo com a sua missão perante a igreja, porque a função da educação teológica e das escolas teológicas é na formação de obreiros, na formação de líderes para a igreja do Senhor. Não é uma formação profissional, Uhum. como algumas estão tendendo agora. Uhum. A escola teológica ela foi criada para formar obreiros, para formar líderes para a igreja. E Uhum. a ETAL ela se preocupa muito com isso. Então, o objetivo principal dela é esse, é fomentar, além disso, certificar a qualidade de ensino teológico, bem como a missão de cada instituição teológica. Deixa eu puxar aquele ponto quando você mencionou educação teológica por extensão. Isso, quem convive com isso é um nome bastante conhecido, mas isso é a mesma coisa que hoje seria educação à distância? Olha, a, Ou parecido com o que hoje se fala? veja bem, nós acabamos de chegar, acabamos de chegar não, porque foi em novembro do ano passado, mas está recente, Claro. de um congresso internacional sobre educação teológica, onde todas as AETAUs, como já te disse, se reuniram. Uhum. Tivemos em torno de 400 participantes de 90 países, lá na Uhum. cidade de Esmirna, cidade bíblica de Esmirna, na Turquia. Uhum. É, e nesse congresso, inclusive foram alguns participantes do Brasil, tá? Uhum. Ligados à ETAL e também alguns não ligados à ETAL, mas a maioria sim. E nesse congresso foi falado sobre a educação teológica formal e não formal. Uhum. Mas, na verdade, Ernie, nós temos a educação teológica formal, a não formal e a informal, né? Uhum. A educação teológica formal é aquela que certifica, Uhum. é reconhecida e tudo mais. A educação teológica não formal é aqueles treinamentos que não certificam, não dão certificado, mas existe um treinamento muito forte Uhum. relacionado, claro, à educação teológica, é o que nós estamos falando. E a educação teológica, ou a própria educação informal, é aquela educação de forma oral, que vem de pais, que vem de líderes, que nós aprendemos através de Uhum. testemunhos e tudo mais. Agora, voltando à sua pergunta, só dei um pano de fundo, voltando à sua pergunta sobre a educação teológica por extensão, Uhum. ela. Por exemplo, eu trabalhei 38 anos com educação teológica por extensão, então Uhum. eu só estou tentando responder de uma forma um pouco fácil para entender, tá? Uhum. Às vezes a gente sabe para a gente, mas não sabe se expressar, mas eu estou tentando aqui explicar. Por exemplo, quando eu trabalhei
numa escola de educação teológica da Assembleia de Deus aqui em Campinas, nós Uhum. tínhamos núcleos espalhados por todo o Brasil. Alguns usam a expressão polos, Uhum. espalhados, né, pelas diversas igrejas, cidades, estados e até fora. A educação teológica por extensão, ela leva até o local a educação teológica ministrada por ela. A escola leva Uhum. até aquele local o sistema, os manuais, a metodologia para ser aplicada lá naquele local. Então, o sistema, os manuais e a metodologia pertencem àquela escola que tem uma Isso. sede em um determinado lugar. Pode ser no Brasil, pode ser fora também. Então, assim, eu não vejo muito como uma educação à distância. Uhum. Agora, quando que eu vejo nesse sistema que nós acabamos de falar? Quando existe um apoio acadêmico ou pedagógico, online, obviamente, né, online, Uhum. até que chegue até a esse local ou a esses locais. Se você não tem esse apoio, então não podemos falar que é uma educação teológica à distância. Na verdade, é uma educação teológica local, presencial. Uhum. Agora, se você tiver apoio à distância, aí sim, não tem como não ser educação teológica à distância, né? O É, conhecido EAD. EAD, isso. né? A extensão era uma extensão da escola em outro lugar, na verdade. É. Exatamente, Uhum. Uhum. exatamente. E quando você pergunta EAD, o EAD, você lembra do Instituto Universal Brasileiro? Brasil, isso. Eu não sei se ainda existe. Também não sei. Eu não tenho ouvido falar muito. Mas naquela época, a educação à distância, ela era por correspondência. Isso. Ela era por correspondência. E até eu não lembro se eu fiz algum curso deles, talvez tenha até feito, eu não lembro, faz muito tempo, acho que uns 40 anos ou mais. Mas naquela época você recebia o livro pelo correio, então era um sistema por correspondência. Você Uhum. fazia, você estudava, você respondia os exercícios, você fazia um trabalho ou uma prova, não sei, não lembro, e mandava de volta. Então aquilo pode ser até uma educação à distância, Isso. mas mais fortemente por Uhum. correspondência, tá? Agora, mais recentemente, nós tivemos a inserção da educação teológica online, ou educação teológica virtual, né? Me parece que a online é quando você faz ao vivo, e a É. virtual é quando você tem à disposição o vídeo, mas não é ao vivo, né? É só de forma virtual. Mas, enfim, são tantas subdivisões que vão criando, É, foi. né? Foram tecnologias que foram. Basicamente é isso, Erni. É. Mas é interessante essa reflexão que você está trazendo aí para todos nós, porque a tecnologia disponível foi mudando, né? E aí ela conseguiu levar a educação teológica de diferentes maneiras, mas para os públicos até mais remotos. Mas, de qualquer forma, sempre é uma educação, não é informal, ela é formal, né? E ela tem características diferentes, não era a extensão propriamente dita como era no início. Mas a tecnologia está mudando, hoje já se fala no metaverso e outras possibilidades que vão surgindo por aí afora. Muito bom, muito bom. Eu acho que é importante que ajuda a ver que a educação teológica faz parte do desenvolvimento da igreja cristã. E hoje em dia, aqui na América Latina, quais são os desafios que você vê que estão presentes na educação teológica? Olha, Erni, essa pergunta, ela vem a calhar, né? Uhum. É, porque a AETAL, ela trabalha com o objetivo de elevar o nível de qualidade do ensino nas escolas. Uhum. Por isso, ela acaba de lançar
acaba de lançar, não, desculpa. Ela vai lançar o mês que vem o curso de aperfeiçoamento pedagógico para professores de teologia, para alunos que almejam a atividade da docência e também para professores de escola dominical. Esse é um curso que nós já lançamos presencialmente, já fizemos os 3 módulos dele, com 2 matérias em cada módulo, que é os fundamentos e a psicologia da educação, metodologia e prática pedagógica e caráter e liderança na educação teológica. Isso faz parte de uma carência que nós observamos quando nós visitamos em 2011. Em 2011, nós fizemos uma maratona aí no Brasil, visitando muitas escolas teológicas, muitas. E nós conversamos muito com os diretores e tudo mais, e eles, a fim, obviamente, de ouvir deles e levantar, então, as demandas para educação teológica, demandas que, na verdade, são desafios, né? Algumas delas são desafios. A primeira demanda que nós levantamos foi da falta de bons professores, falta de bons professores, o que nos levou a criar o CAP, Curso de Aperfeiçoamento Pedagógico, que estamos lançando online agora. Fizemos a presencial, estamos lançando online. Então, esse é a primeira demanda, o primeiro desafio, porque foi um trabalho muito árduo, na busca de mestres e doutores na área de educação, que fossem evangélicos, que entendessem da educação teológica e do ensino bíblico de uma forma geral. Então, foi um trabalho muito árduo, mas muito vitorioso também. E a segunda foi do interesse, Ernie, do interesse do povo evangélico, do crente, por assim dizer, né, do evangélico, para o estudo sistemático da palavra de Deus, tá? E aí eu vejo um desafio muito grande que pode ser vencido com o apoio direto dos líderes da igreja, pastores locais, dos pastores de convenções e concílios e tudo mais, porque as ovelhas seguem o pastor, né? Os liderados seguem o seu líder. Então, quando nós temos um incentivo por parte da liderança evangélica, da liderança eclesiástica, né, daquele que está ali no dia a dia, aquele que está acompanhando os crentes de uma forma geral, eu acredito que há sim um feedback positivo, uma resposta animadora para isso. Então, eu vejo essas duas, e vejo também um terceiro desafio, Ernie, que na verdade eu acho que sempre teve, né? Sempre teve. No passado muito mais, agora menos. Mas de bons materiais de estudo para que o aluno realmente consiga, ou para que haja uma otimização na relação ensino-aprendizagem para com os alunos. Porque nós sabemos que os alunos, cada aluno tem uma forma de aprender. Então, você não pode ensinar somente com um método, somente com um sistema, somente de uma forma, né? Porque cada aluno aprende de alguma forma específica, né? Então, a gente precisa descobrir qual é a forma que os alunos, né, que aquele grupo de alunos aprende. E, para isso, nós temos que produzir materiais. Eu não estou dizendo de materiais de livros teológicos, eu estou dizendo somente da Bíblia, que é a fonte principal da educação teológica. Tá? Eu estou dizendo de materiais que servem como guia para o estudo da teologia. Né? E a teologia nada mais é do que a interpretação da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, eu vejo esses 3 desafios que nós temos que trabalhar bastante para conseguir vencê-los.
Você mencionou agora na Bíblia, na educação teológica. Eu lembro, muitos anos trabalhei em educação teológica, eu brincava com meus alunos, vocês podem aprender um monte de coisa, mas uma hora dessa vocês têm que aterrissar na Bíblia. E é um desafio, sabe? A Bíblia na educação teológica, ensinar a Bíblia, né? Ensinar a Bíblia e entrar no texto e aprender a ler o texto, ver o contexto, e depois saber a interpretação e aproximar o aluno da palavra de Deus, né? Então, ver o que esse texto lhe ensina, aprendendo a formular depois, a partir disso, doutrina e assim por diante. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, Ernie, eu tenho várias Bíblias de estudo por uma questão de necessidade, Uhum, porque nós também trabalhamos com material autodidático para uhum, estudo teológico. Então, a gente uhum, fornece manuais de estudo teológico para muitas igrejas que tenham a sua própria escola de educação uhum. teológica dentro da igreja. E por isso a gente analisa muitas Bíblias de estudo. E eu estava até folheando aqui agora a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, que tem os Isso. textos da SBB. Uhum, Aliás, né, eu deveria, antes de mais nada, parabenizar o jubileu de diamante da SBB, né, os 75 obrigado. anos de atividades ininterruptas e bem-sucedidas, por que não dizer muito abençoadas por Deus, nessa caminhada que não é fácil, a gente sabe, né? Passamos por tantas crises que influenciaram, impactaram negativamente tantas instituições, empresas e organizações. A SBB não ficou fora disso, mas graças a Deus a Uhum. SBB conseguiu atravessar porque tem a bênção de Deus, né, Ernie? Então, Claro. eu estava vendo aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal e tenho outras aqui também muito boas que nos ajudam demais no estudo da palavra de Deus. Porque, como você bem citou, o aluno ele pode viajar bastante, mas depois ele tem que aterrissar na Bíblia, né? E nós temos visto, infelizmente, que algumas instituições teológicas hoje, elas se preocupam mais com livros paralelos, né, do que com a própria Bíblia em si. Porque o que é a teologia, como eu já falei? É a interpretação da Bíblia, e cada um tem a sua teologia, essa é a verdade, Uhum, né? Por isso que a ETAU ela não entra em teologia, ela entra na educação teológica, né? uhum, Como nós temos várias correntes denominacionais evangélicas, como batista, presbiteriana, nazareno, metodista, Assembleia de Deus, as comunidades abertas recentemente e tudo mais, então a gente não entra por causa da sua especificidade, né? Cada uma tem a sua. Mas a interpretação da palavra de Deus, da Bíblia, de forma ortodoxa, sem rodeio, sem querer enfeitar o pavão, não é uhum, verdade? Ela é válida. Mas para que isso aconteça, como você disse de novo, tem que aterrissar na Bíblia. uhum, Você não pode desconectar, porque ela é a fonte principal. Não é a teologia, ela não pode se valer primariamente de livros teológicos. Ela vai utilizar, mas não tenha dúvida que vai, e precisa disso. Mas a fonte primária da teologia ortodoxa é a Bíblia. Não tem como uhum. fugir disso. É, o estudo da Bíblia, eu acho, também passou por várias fases no século passado, onde se procurou durante muito tempo até deconstruir o texto e procurando as fontes atrás do texto. E hoje já não nem se fala mais tanto até sobre isso, e procura-se ver, afinal de contas, o que o texto diz. Porque ali é o texto que está aí. E não há dúvida de que esse é o texto bíblico que as igrejas aceitam. Então, passa a ser por aí.
Muito bom, muito bom. Agora vamos mudar um pouquinho de tema. Você estudou administração e liderança pelo Instituto Hagai, né? E como é que a Bíblia e a administração se juntam? Tem a Bíblia ajuda na ciência da administração também? Nossa, Erni, tem tudo a ver. É Tem tudo a verdade. ver. A administração sem Bíblia, olha, corre o risco de falência. É verdade. Por que eu digo isso? Ah, mas alguém pode dizer assim, não, mas eu conheço administradores que têm usado a administração e não conhecem nada de Bíblia, zero de Bíblia. Sim, Uhum. eu sei disso. Só que os princípios que ele aplica estão na Bíblia. Ele É pode até não verdade. saber. Ele pode até não saber. Lembra de uma lei da administração de José do Egito? Exato. Guardar do sonho, É, guardar na época das vacas gordas para a época das vacas magras. Então, assim, o administrador de empresa que não poupa recursos de suas atividades, quando chegar a crise, e chega, e e como como chega, né? chega, se existe uma certeza que chega é essa, né? É, Quando chegar a crise, ele tem que ter os seus recursos, não é verdade, poupados para poder atravessar essa fase. Então, assim, José do Egito nos dá grandes lições, né? A Bíblia nos traz muitas lições. Estou citando José do Egito da época uhum, do Antigo Testamento, mas nós temos muitas outras lições que nós podemos é, nos valer para que a gente aplique na administração das nossas atividades, das nossas empresas, organizações e tudo mais. Então, assim, aquele que busca orientação na palavra de Deus, que também é a fonte da sabedoria, no livro de Provérbios, então, nós temos tantos conselhos verdade. valiosos, ele está calçado e muito bem calçado para enfrentar momentos difíceis. Então, assim, a Bíblia, a questão é o seguinte, que quando nós falamos de lições, algumas pessoas procuram na palavra de Deus, na Bíblia, nas páginas, algo assim muito claro, muito objetivo, e nem sempre é assim. Por isso, por isso que existe o estudo da palavra de Deus. Por isso que existe o estudo bíblico, por isso que existe o estudo teológico, sistemático. Nada vem de graça também. Só a salvação que é de graça, mas não é bem assim também, né? Tem o seu custo, tem o seu preço pessoal, a sua busca, a sua negação, não é verdade? Então a gente tem que, como se diz, cavucar para poder encontrar os grandes tesouros, né? Mas, enfim, Uhum, tem tudo a ver com a administração. E sobre a questão de que você tocou no assunto aí do Haggai, eu uhum, fiz o Instituto Haggai em 1996, uhum, no Havaí. Até tranquei na época um mês e pouco da faculdade, que eu estava fazendo administração naquela época, e fui fazer esse curso de liderança cristã lá no Instituto Haggai, na ilha de Maui, no Havaí. E foi assim, de uma valia muito grande, viu, Ernie? Porque lá a gente tinha várias matérias, não somente a de liderança. Nós tínhamos várias matérias. E a gente voltou, cada um voltou para o seu país com a incumbência de realizar também seminários de liderança nas igrejas. E nós realizamos em várias partes do Brasil, de norte a sul, desde Teresina a Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, de Pontes Lacerda, no Mato Grosso, Varginha, no sul de Minas, no interior do estado de São Paulo, enfim, Paraná. Lembro que eu palestrei com o diretor do Instituto H aqui no Brasil, anterior ao Ebenezer Bittencourt, uhum. não me falha a memória o nome dele aqui agora. Mas, enfim, em vários lugares. Também dei palestra dessa mesma liderança na Rússia, na cidade de Briansk, que está até em destaque aí com essa guerra, lá na Uhum. Rússia. Também em Fort Myers, na Flórida. Então, assim,
E interessante que a gente pensava, talvez por morar num país democrático, que a melhor liderança é a liderança democrática. A gente estudou vários tipos de Uhum. liderança. E quando, na verdade, a melhor liderança para o reino de Deus é a liderança estilo servo. E aí a gente buscou, na palavra de Deus, os grandes personagens bíblicos, como Moisés, Paulo, Abraão, os patriarcas, enfim, José, enfim, todas essas lideranças que se mostraram como verdadeiros servos de Deus, para poder exercer a sua liderança no reino de Deus. Então, a coisa não é bem democrática quando se diz sobre a palavra de Deus, não. A coisa é mais teocrática, né? Você se submeter ao governo teocrático e deixar que Deus use você como servo para exercer essa liderança. Então, essa é a liderança padrão, essa é a liderança válida para todos nós. A palavra servo é bem bonita, porque lembra a palavra diácono, né? Diácono. Uhum. E a palavra diácono ela é traduzida muitas vezes por ministro. E aí o pessoal pensa que ministro é um título de honra. Ministro é aquele que ministra, o que serve. Exatamente. É bem É, lembrado, vem do grego, esse é. nome diáconos aí é diácono grego, né? Do grego. Isso, do grego. É. Eu lembro que a gente estava trabalhando também com as epístolas paulinas e a gente teve Uhum. que fazer algumas extrações ali, e é o servir. Não, o próprio Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, comece servindo, É. né? Comece servindo. Mas, na verdade, Ernie, infelizmente, o que nós temos visto é que muita gente hoje está querendo cargo, mas não função, né? Uhum. Está querendo o cargo, o título, mas a função, a atividade, não. Quer ser servido. Exatamente. É legal. Eu acho que a Bíblia tem grandes lições para ensinar, tanto, vamos humildemente dizer, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Sim. Por vezes até dentro da igreja isso não é tão assimilado como poderia ser. Agora, uma outra pergunta que eu queria que a gente entrasse um pouquinho, a questão da tecnologia na educação teológica. Como é que você vê isso nesses últimos anos? Que há uma mudança completamente. Eu lembro que ali no início dos anos 90, que já lá se vão 30 anos, eu fui um dos primeiros a usar um computador para escrever minha dissertação de mestrado. E uma impressora matricial que imitava uma máquina de escrever. Hoje até pouca gente sabe como é que funciona essa coisa assim. Mudou muita coisa, Márcio, sobre nesses últimos anos na educação teológica, com a vinda dessa tecnologia toda. O Ernie, eu lembro que o meu primeiro computador foi eu que montei. Eu comprei o CPU, comprei a placa-mãe, Sim. comprei as memórias e fui montando com a ajuda de um pastor amigo meu, americano. Se comprava tudo na Santa Efigênia, em São Paulo, né? Ah, Ernie, você faz a gente lembrar dos velhos tempos, né? É, Olha, Ernie, eu fiz o curso de teologia em 1984. uhum, Na época, eu acho que não tinha. Mas, enfim, agora, mais recentemente, a gente vê que a tecnologia ela é de extrema importância para a educação, extrema importância, porque a tecnologia, a informática, ela nos dá ganho de tempo. Você vê, para você procurar hoje um versículo, a gente procurava antigamente na concordância bíblica, né? isso. E a não ser a concordância exaustiva, as outras não tinham todos os versículos. Então, assim, ela tinha os versículos principais.
Agora, com o advento da informática, hoje você tem recursos que você encontra qualquer versículo bíblico e mais, em diversas versões. É. Em diversas versões. E também em diversas línguas, idiomas. Então, assim, a capacidade de busca da tecnologia, a capacidade de estruturar um trabalho, né? Hoje nós temos modelos de estruturas de trabalhos, né? É, a diagramação que você faz hoje, eu trabalho mais de 30 anos com diagramação, os modelos disponíveis que você tem, o desenho pedagógico, né, de layout, isso ajuda muito na leitura. As, as, as próprias versões que nós temos atuais agora, de Bíblias, né, você tem a divisão das Bíblias diferentes daquelas antigas, né? Eu lembro que meus pais tinham uma Bíblia que ela tinha poucas referências embaixo. Eu não estou dizendo de comentário, não. Naquela época nem existia isso. Não. Mas aquelas referências que tinham de correlação e tal, eram poucas referências. Então, hoje, a gente até gosta. Eu gosto de carregar a Bíblia física por uma questão de portabilidade. Né? Eu gosto de sentir a Bíblia e tal, mas eu vejo muita gente na igreja lendo a palavra de Deus no celular ou no como é que chama? iPad? Tablet. Tablet, né? No tablet, ou no e-book, enfim. Mas, assim, eu gosto ainda de. Eu tenho as minhas Bíblias, infelizmente, são pesadas aqui, porque são Bíblias de estudo, então ela tem um peso a mais. Mas, assim, a tecnologia, ela veio. Você tem a Bíblia no celular. Quer dizer, isso há 30 anos atrás, talvez. Acho que há 30 anos atrás isso era impensável. Há 40 anos atrás, eu comecei na educação teológica em 1980. Lá se vão 43 anos. 43 anos atrás era impensável você ter uma Bíblia no celular. Bom, nem celular existia na época. Isso. Então, já começa por aí, né? Então, assim, a tecnologia, ela veio somar, ela veio facilitar o trabalho, do estudante de teologia, do leitor da Bíblia, né? Nos cultos, né? Hoje você tem projeção, quando o pastor está lendo, o versículo já é projetado na tela. Enfim, eu vejo a chegada da tecnologia como uma parceira fundamental no estudo, né? Principalmente no estudo sistemático da palavra de Deus. Verdade. Deixa eu comentar aqui com os nossos que nos acompanham, Décio Silva, aí nos dá uma boa noite. Bill Silva, ele é de Arujá, São Paulo. Boa noite, pastor. Eu tenho aprendido muito com essas lives. Que Deus continue abençoando a SBB. A Michele de Santarém, Pará, lá na Amazônia. Bonito, Michele. Obrigado pela sua audiência. A Michele é nossa amiga, viu? Ela tem participado dos cursos de aperfeiçoamento pedagógico e ela tem batalhado muito, é uma diretora de educação teológica lá em Santarém. Que bacana. Bem-vinda, Michele. Tem o Uziel, ótima live, edificante, Deus seja louvado. Francisco, a paz do Senhor, sou de Fortaleza, Ceará. Uziel é de Tambaú, interior de São Paulo. Paz do Senhor, Francisco também está aí conosco. Cadesc, Congregação Nova Filadélfia, o Aldo. Boa noite, obrigado, linda pregação, Noêmia. O JDP, ele é de Tambaú, interior de São Paulo. Obrigado por colocar aqui. O Leandro Born, boa noite, Deus abençoe o Seminário da Palavra. Eliseu Tadeu, é sempre um aprendizado assistir os vídeos. E aí vai os nossos que já nos deixaram uma mensagem aqui. Essa parte da tecnologia agora tem um desafio que a imprensa está falando muito, é a inteligência
artificial, mas isso é tão novo que a gente ainda tem que pensar um pouquinho no efeito dela em tudo, né? Essa tal da inteligência artificial. Olha, é um assunto mais recente, né? É, Mas que me parece até que pediram, não sei se foi o Elon Musk, pediu para dar um tempo, dá um porque tempo. É. a coisa estava, tem vou usar aqui uma expressão antiga, a coisa estava desembestando, né? Sem controle, daqui a pouco, porque dizem que já existem computadores que fazem programação para outros computadores, né? Dizem que já existem robôs que já projetam outros robôs. Então, eu acho que isso faz parte da inteligência artificial. Então, assim, por um lado, eu acho muito perigoso, e sem controle, obviamente, e por outro lado, eu acho que é um caminho sem volta, viu, Ernie? É. A tecnologia, ela é muito vasta, é um leque, assim, é muito grande. Eu acho que nem eles imaginavam que eles seriam levados tão longe pela tecnologia. Então, assim, é como, por exemplo, a bomba atômica. Você lembra que quando foi criada a bomba atômica, depois foi criada a bomba de hidrogênio, e, enfim, é algo assim que não tem um limite. Ele vai, se não tiver uma pausa e um break, um controle, a coisa, como dizem os antigos, ela desembesta. Agora, voltando à questão da inteligência artificial, eu assim, não entendo 0,01% de informática e tudo mais, porém, eu acredito que é, isso caminha, isso caminha para um controle global, Uhum. não querendo entrar aqui na escatologia, tá? Mas um controle global do anticristo. Acho que são caminhos, Erni, no meu ver, que estão sendo pavimentados para a chegada do anticristo, para o controle do anticristo. Porque o controle total, ele tem que ter ferramentas confiáveis, ferramentas adequadas, né, potentes, e eu acho que isso são caminhos que começam a ser pavimentados para o controle total, né? Uhum. É o que eu penso, né? Daqui a pouco você não vai ter mais dinheiro em papel, você não vai, já quase não tem, né? Já quase não É. tem. Então você vai ter algo assim, tudo por controle, tudo digital, tudo com marca, com tato, enfim. Eu vou parar por aqui, senão vou É um tempo entrar novo, eu na acho que tecnologia que não é meu métier, não está no meu métier. é um tempo novo que vale a reflexão. Eu acho que Claro, olhando pela palavra de Deus, pode ser uma grande bênção, mas pode trazer grandes dificuldades também, né? Então, a gente deve sempre examinar tudo e reter o que é bom, né? é, Esse é o ponto. Muito bem, Márcio. Então, vamos agora, nós já estamos chegando ao final dessa nossa conversa. E, pena, né? Tá tão gostoso o bate-papo. pois é, quando o bate-papo é bom, passa rápido, né? E a SBB esse ano comemora 75 anos de história, né? Ela está nesse ano. Como é que a SBB pode ajudar as faculdades de teologia? Como é que você vê isso? Qual é o grande auxílio que a sociedade bíblica, uma sociedade da Bíblia, pode trazer para as escolas de teologia? Olha, Erni, eu não tenho pensado muito sobre isso, né? Até deveria, Uhum, porque afinal de contas a SBB, ela é uma editora parceira da ETAL, né? uhum, Nós assinamos um convênio anos atrás aí, e ela, nesse sentido, ela tem sido uma parceira da ETAL. Agora, a partir do momento que a SBB é uma potência na produção de Bíblias e tudo mais, não somente produção, mas edição, eu acho que seria de grande valia a SBB investir em mais versões. uhum.
da Bíblia, né? Disponibilizar. Eu não sei em quantidade quantas versões a SBB tem a oferecer hoje, mas eu acredito que a SBB ela poderia, de alguma forma, aumentar o seu leque de versões para disponibilizar, principalmente para os estudantes, né, de, de teologia, né? Uhum. Tem uma novidade que está saindo nos próximos dias, já está sendo impressa, é a Bíblia com todas as versões da Sociedade Bíblica. São cinco versões, Cinco. né? A tradução brasileira, que é, digamos assim, a que é mais de equivalência verbal, quase, e depois tem as diversas edições de Almeida, revista e corrigida, que é do final do século não passado, retrasado. Uhum. Depois vem a edição revista atualizada, que é da metade do século passado, a Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, que é a mais recente, e a que é de equivalência funcional, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E essa é um trabalho muito bonito que vai aparecer, onde estão as 5 versões lado a lado. Uhum. Então, o estudante de teologia ele pode comparar essas traduções, como isso funciona. E é interessante, até por ter as 3 de Almeida, a gente acha que a mais antiga, às vezes a mais antiga, em alguns versículos, ela é muito atual na maneira de se expressar, porque a língua é dinâmica. É, Ela tem a volta, né, ao presente. Então não é só que ela vai para frente. Às vezes ela busca lá as maneiras de se expressar do passado. Eu acho que vai ser uma grande contribuição para todos aqueles que querem entender um pouco desse mundo de tradução bíblica. Já deve, nas próximas semanas, já deve estar disponível aí também. que Né? bom. Boa notícia. E um outro trabalho que eu acho que é importante que a gente está fazendo sempre é o trazer os originais dos textos, né? As melhores edições dos originais, que são as próprias sociedades bíblicas que cuidam por meio da Sociedade Bíblica da Alemanha. Né? Então, o texto grego, né? Essas edições acadêmicas, o interlinear, grego, interlinear hebraico, a Stuttgartense e todos esses textos ajudam muito ao estudo da teologia. É um outro capítulo que ajuda muito. A gente gosta de falar sobre isso e mostrar, porque você começa a entender melhor o que o texto diz se você tem esse recurso. É claro que muitos não têm esse recurso às línguas originais, mas ele tendo esse recurso, é uma ferramenta valiosa, tanto ao pastor da igreja como ao teólogo que quer se aprofundar no texto. É muito importante. Exatamente. Tudo bem, Márcio. Eu quero agradecer muito pela tua disponibilidade aqui de nos vir aqui conversar com a gente, conversar com todos os que nos acompanharam. Ao longo já entrou mais uma turminha grande aqui. Não sei se eu vou conseguir. Tem o José Carlos, sou diretor da FATEMIC, que aparece aqui. Ah, sim, é uma instituição afiliada Aí da tá, né? AETAL, lá de Cuiabá, De FATEMIC. Cuiabá. É, Olha só. FATEMIC. Bem-vindo aí, José Carlos. Isso. De Isabel Cristina, de Canoas, e assim vai. Aí a Marilene, de sempre é bom, ela de Santarém, sempre é bom ouvir o pastor Márcio Mata. Ela dá Ah, sim, também um esteve abraço conosco no especial. CAP. Traula, boa noite, de São Lourenço, Sul, Rio Grande do Sul. Uma terra muito bonita, as margens da Lagoa dos Patos. Terra, terra dos gaúchos. Eu iniciei meu ministério lá pertinho de São Lourenço, um pouquinho mais para o sul, Piratini, por isso que eu conheço bastante. Depois, Neuza, de Cachoeiras de Macacu, do Rio de Janeiro. Décio Silva, Bill Silva, de Arujá, e assim vai. Muito obrigado a vocês todos.
e traz uma palavra, uma mensagem para aqueles que nos acompanharam, Márcio, na noite de hoje. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer pelo convite, Ernie. É sempre bom falar com você pessoalmente, agora nessa live. Preciso fazer uma visita para você lá em... Como é que chama a cidade lá? Barueri. Barueri. Barueri, na sede da SBB, tomar um café com você lá Isso. e relembrar os nossos tempos da Associação de Editores Cristãos, quando a gente participou de tanta reunião e congresso e tudo mais. Então, assim, é uma alegria poder estar aqui compartilhando com você desse assunto, que é um assunto que faz parte da nossa vida, né? Nós Sim. vivemos para isso, já vai para 43 anos. Então, assim, eu sei que não pareço, tá? Mas Deus faz isso, né, Ernie? Mas eu gostaria de incentivar, deixar uma palavra de incentivo a todos aqueles que estão nos acompanhando, talvez aqueles, eu não sei se vai ficar gravado e disponível, se Sim, ficar, ele sempre fica tanto tá? no YouTube como no Facebook, nessas mídias que nós publicamos. Sim, exatamente. Então, assim, eu deixo uma palavra de incentivo a todos aqueles que busquem o estudo da palavra de Deus, né? Mais do que isso, busquem a Deus através do estudo de sua palavra, porque é só assim que Deus será encontrado, não é verdade? Através da palavra revelada. Uhum. E a palavra de Deus é a que está contida na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nosso incentivo é que vocês busquem também um estudo sistemático, né, através da teologia, o próprio estudo bíblico, e porque é através disso que nós somos abençoados, é através disso. A palavra de Deus nos diz em Oséias, capítulo 6 e versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uhum. Então, essa busca, ela é dinâmica também, né? Ela não para. Nós nunca vamos chegar ao ponto de aprender tudo, né? Nós sempre estamos buscando, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós precisamos conhecer, né? Então, são tesouros valiosíssimos que nós encontramos através do estudo da palavra de Deus. Então, fica aqui a nossa palavra de incentivo para que a leitura diária da palavra de Deus seja realmente um hábito na vida de todos nós. Obrigado, Márcio. A gente nunca deixa de ser um estudante da palavra, um discípulo de Jesus que aprende cada dia. A palavra de Deus tem essa característica. Amém. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Amém. E obrigado pela tua presença, obrigado a vocês que nos acompanharam na live de hoje, e que Deus nos abençoe e guarde. Um abraço fraterno, muito carinhoso a todos vocês. Uma boa noite, que Deus nos guarde e abençoe. Boa Tchau, tchau. noite, fiquem na paz.